poema do livro Histórias de Flamenco e Outras Cenas Ciganas, de Cristina da Costa Pereira. Liturgia. Quando os bailarinos dançam o flamenco, eles querem pegar com mãos volteantes estrelas no céu. O coração bate forte. Antônio de Triana e Carmen Amaya parece que mal respiram. Harmonia de braços, pés e cabeças. O som grave das guitarras inicia o sapateado. Obsessivo, seco, poderoso. Eles vão da lua ao vento. Muito bem. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física para Educação de Jovens e Adultos. Eu, professora Vânia, hoje com a nossa querida Professora Alessandra. Tudo bem, gente? Então, vocês viram que a nossa aula de Educação Física hoje começou um pouquinho diferente com um poema que a professora Alessandra contou. Esse poema nos remete à nossa aula de hoje, que vai ser, eu acho que vocês entenderam um pouquinho do poema, que vai ser sobre a dança flamenca. Então, hoje a nossa aula é com a professora Alessandra. Ela vai nos ensinar a vocês e a mim, que eu não sei nada, como a aula passada foi a professora Valesca, lembram? Então, hoje vai ser com a professora Alessandra. Ela vai nos ensinar e agora ela vai contar um pouquinho sobre a história. A professora Alessandra, ela é professora de literatura, por isso o poema, né? E a história, ela também vai com o poema. Então vamos lá, professora Alessandra? Só para contextualizar um pouquinho, a gente sabe que o flamenco, então a dança flamenca, tem origem principalmente lá com os povos ciganos. E é por isso que é muito forte, os ciganos dançam o flamenco. Como é um povo que sofreu assim, muita perseguição durante o tempo e a gente às vezes não conhece muito a história deles, né? É importante resgatar por meio destes outros poemas que eu vou apresentar para você, de como foi a história deste povo e como ainda é. Então, antes de ontem, 5 séculos de orelhas decepadas, cárcere, escravidão e chibatadas, por falarmos a tipe, é a língua dos povos ciganos. Os da igreja proibiam a zambra, o baile dos ciganos. Por delitos, a forca para os homens e bofetadas e expulsão da aldeia para as mulheres. E quanto às crianças, arrancavam-nos de nós outros motivos de condenação: ser cigano e vagabundo, ter profissão de cigano e haver cigano em grupo com outros ciganos. Pela quiromancia, motes na fogueira. Por caminharmos sem pousos certos, galés e degredo. E Isabel, a católica, que no seu reinado, castigava brutalmente os nômades desobedientes, quase foi canonizada. Ontem, homens e mulheres levavam seus filhos para se divertirem nos nossos circos, com aquela gente encantada, como eles diziam. Os trapezistas, os domadores, globetrotters, os mágicos, as bailarinas, os equilibristas. Como era mesmo o nome do palhaço, mãe? Os nazistas, no entanto, marcavam com Z de Ziegner nossa carne, se nos considerassem ciganos puros. Se fôssemos mestiços com predominância de sangue cigano, ZM+. Mestiços com predominância de sangue ariano, ZM-. E mestiços, metade cigano, metade ariano, ZM. Os violinos e violões pararam de soar. Hoje,
Muitos ainda se agradam de nossos cantos e danças, regalando-nos com aplausos entusiasmados, pois a música pode aliviar as dores da alma. Governantes europeus, no entanto, nos confinam em assentamentos equipados com câmeras, sirenes e hora de entrada e saída. Alguns jovens gajões formam quadrilhas de skins, entoando a música do poder branco para abafar nosso canto. Não esperamos ajuda de ninguém, só contamos com Deus. Professora Alessandra, que fantástico! Então vocês vejam, através do poema, ela conseguiu mostrar um pouquinho da história da dança flamenca, antes, bem no começo, um passado não tão recente como é hoje. Muito bacana, professora Alessandra. Obrigada por compartilhar conosco. E além disso tudo, a gente tem uma curiosidade sobre a dança flamenca, que em 2010 ela foi eleita Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Bacana, hein, professora? A gente lembra um pouquinho sobre a dança flamenca, além desses trajes, como a professora Alessandra está, nós temos um instrumento que a gente usa muito, é muito característica da dança flamenca, que é as castanholas. Você em casa, acho que não tem castanhola, como eu também não tenho. Então nós pedimos colaboração da nossa amiga Amanda Carolina Patice. Ela fez e mostra como construir em casa uma castanhola para vocês poderem acompanhar nossa aula. De repente vocês não conseguem, mas se bem que são materiais bem simples, papelão e tampinha, né? Mas a gente vai mostrar e numa próxima oportunidade vocês podem construir e acompanhar com a gente. Ela trabalha na cidade lá de Itajaí, ela faz uma oficina de expressão musical, né? E ela constrói, trabalha numa escola com educação integral, né? E aí ela construiu para os seus estudantes essa castanhola. Então acompanha aí no vídeo. Olá, amores da Prof. Amanda! Hoje vou te ensinar a fazer um instrumento super legal com materiais recicláveis, a castanhola. Já ouviu falar dela? A castanhola é um instrumento percussivo mais comum em países como a Espanha e Portugal e é conhecida principalmente por fazer o acompanhamento rítmico de uma dança folclórica chamada flamenco. Aí vai um videozinho para você ver um pouquinho de como ela é tocada tradicionalmente. Legal, né? Preparada para construir a sua própria castanhola? Então mãos à obra! Para construirmos a nossa castanhola, precisaremos de cola branca, um pedaço de papelão, um pouco de jornal, uma pequena porção de arroz, uma tesoura, uma régua, tinta colorida, uma caneta preta que seja um pouco mais grossinha, um pincel e 2 tampinhas de garrafas plásticas. O primeiro passo será recortar o papelão nas medidas de 18 cm por 7 cm e depois dividir em 3 retângulos, medindo 7,5 cm para cada lado, sendo que o retângulo do meio deverá ficar com 3 cm. Com a ajuda da régua, vamos dobrar o papelão nas linhas que traçamos, então estará pronta a base da nossa castanhola. Eu preferi deixar as pontas arredondadas, essa etapa não é necessária, mas se você quiser fazer como eu, é só usar qualquer objeto redondo para marcar com uma caneta e depois cortar na linha que fizer. Agora é hora de encher as tampinhas de arroz para que fiquem com som semelhante a de um chocalho e colar na nossa base de papelão. Passe cola ao redor para que fiquem bem fixadas. Não se esqueça de medir para que fiquem centralizadas e para que também as tampinhas se encontrem quando o papelão é dobrado. Agora, com a ajuda de um pincel, vamos colar jornal picado em toda a extensão da nossa castanhola, para que ela fique mais reforçada e também com um acabamento mais bonito. Lembre-se também de colar jornal ao redor das tampinhas, para que elas fiquem mais firmes e não se soltem enquanto estivermos tocando. Aguarde até que a cola seque e ela ficará assim. Agora é só colorir. Você pode decorar a sua castanhola da forma que quiser e com as cores que desejar.
Para a parte interna da minha castanhola, utilizei a cor amarela. Já para a parte externa, escolhi a cor vermelha. E ela ficou assim. Fiz os detalhes com a caneta preta. Era para ser só um contorno mesmo, mas quando vi já tinha virado uma joaninha. E assim ficou a minha castanhola. Uma dica é fazer duas como essa. A segunda eu decorei com uma galáxia. E utilize também elásticos para segurar melhor e tocar com mais facilidade. Dessa forma. Pronto, agora é só se divertir tocando as suas castanholas. Ir mais além, aonde vão, eu vou também, eu vou também, eu vou também, eu vou também, eu vou também. Muito bem, vocês viram que não é difícil. Eu construí, brincadeira, foi o professor Felipe que construiu e a minha filha pintou. Aqui todo mundo trabalha nas nossas aulas. Então tá aqui, ó, com as tampinhas, tem arroz dentro e aí elástico. Então aqui estão as minhas castanholas. E a gente vai, a professora Alessandra vai me ensinar e ensinar você como devemos tocar. Eu vou tentar, né? Então vamos lá, professora Ale. Claro que aqui eu tenho as castanholas mesmo, né? Então ela é feita com material próprio, uma madeira específica, tem um corte, né? Uma maneira para produzir som. E aí a gente prende com um barbante mais grosso, prende no dedão assim e prende na ponta aqui da unha então também. É só no dedo, né, professora? Só no dedo. A minha aqui vai ser na mão, ó, né? Porque é adaptado, ó. Mas o efeito vai ser ótimo, dá para entender bem a questão de ritmo, de como é para tocar, né? É ótimo. E então, normalmente a gente segura e quando a gente vai fazer a pose, a gente deixa a mão caidinha assim para que a castanhola fique pronta para ser tocada, né? Aqui a gente pode fazer de uma maneira mais simples e à frente do corpo mesmo, né? Porque a dança flamenca então tem a particularidade de a gente ter que trabalhar os movimentos síncronos ali, como mostrou no poema, né? Que são braços, pernas, né? Tudo na mesma toada. Então a gente precisa combinar os movimentos da perna, né, os passos de dança, os movimentos de braço também, sempre com uma postura. A postura do flamenco é muito importante. É muito linda, é a característica, né? A postura, ó, hoje tá bem mais retinha. Exatamente, aqui. Eu até tento ficar mais alta nesse momento. E é aquele olhar por cima, né? Isso é importante. Além disso, a gente tem que estar na batida da música. Então, a gente está considerando ritmo. Então, a dança flamenca é uma dança de muita técnica. Eu ainda sou iniciante, é importante dizer, na dança flamenca. Tem uma boa base de dança do ventre, bem legal, a professora Valesca apresentou. E aí ajuda, né, nessa movimentação. Mas para a gente poder entender na dança flamenca, né, como eu aprendi, então a minha professora já desde a primeira aula ensinava tudo pra gente. Então foi muito bom. A gente já aprendia a perna, já aprendia a castanhola e assim a gente conseguia memorizar melhor. Então a gente tem os movimentos que são de tempo e contratempo. Do braço esquerdo, da mão esquerda, a gente sempre vai fazer os tempos e os contratempos na mão direita, tá? Então a gente tem nomes para esses sons que a gente vai fazendo. Então, um toque seco fechado com todos os dedos da mão na castanhola para fechar é o A. Então, assim, A. Só isso. Bateu e abriu. Esse é o A. Esse eu sei fazer, professora Alia. Ó, tudo bom. Só bater. Só bater. Isso. Tranquilo. Bater. A gente tem o Ri. E o Ri é o movimento mais difícil que a gente tem do contratempo aqui com a mão direita. E é o movimento de carretilha que a gente chama. A gente pode simular assim nessa castanhola, porque você vai ter que bater todos os dedos aqui, em sequência, fazer esse movimento. Para
aprender, eu fiz durante um bom tempo um exercício de fortalecimento desse movimento dos dedos na parede mesmo, batendo na parede todos os dedos, até conseguir ganhar um ritmo. Mas a ideia, ó, a professora Vanessa tá fazendo certinho, ó. É só bater. Começa com o dedo mínimo, né? Isso, começa com o dedo mínimo, vai até o indicador que segura. Ele fecha e não abre de novo. Então, o Ri vai fazer isso aqui. Aqui a gente consegue um som diferente, mas a gente consegue sim simular. Mas Não dá tem pra problema. entender, ó. Dá pra entender como é. Que legal! Bom, né? Dá certinho. E o Pi, que é o mesmo movimento que a gente fez o A aqui, agora com a mão direita, o Pi é Que fechado. é o só bater. É só bater. Então, bate aqui. Aí é o Pi, aí o A de novo e o Pi. A gente consegue fazer esses movimentos todos. A gente tem outros, né? O Ti, que é bater uma castanhola na outra. E o Tá, que são as duas ao mesmo tempo. Então, vamos ver. O primeiro. A, Ri, A, Pi. Beleza. Vamos Então, deixa fazer mais uma eu ver se eu consigo. A gente vai fazer A, Ri, A, Pi. Aqui bate, aqui carretilha, bate e bate de novo. Beleza, Isso aí, professora Ali? tranquilo. Esse é um movimento básico, né? É uma construção básica de ritmo, que é das sevilhanas. Que são algumas coreografias que são feitas com ritmo, sempre contando 6 tempos, e que a gente pode conhecer um pouquinho. Mas esse é o toque básico, o toque inicial. Já dá pra gente ter um gostinho aí do que é do flamenco. E o toquezinho vai ficar, então, o comecinho é arria, pia, ti, tá. Então eu vou fazer devagar. Arria, pia, ti, tá. Mais uma vez. Arria, pia, ti, tá. Isso aí. Esse é o começo. E fica bem bonitinho o som. Mesmo assim, com o arroz, aqui a gente consegue ter essa noção. Que é isso que é importante, é ter o ritmo pra gente conseguir, né, dar uma sequência. Que legal! Olha, gente, eu vou contar pra vocês. Eu fui pegar agora, na primeira vez, a castanhola quando a professora Ali trouxe. E eu já tô conseguindo fazer na nossa primeira aula. Muito legal, professora Ali. Dá super certo, eu gostei bastante dessa ideia aí. Beleza. O que mais nós podemos fazer, professora Ali? Então a gente tem um passo básico, então das sevilhanas mesmo, que a gente pode começar com ele, já consegue fazer um bom pedaço da coreografia. Ótimo. Tá? E a gente usa sempre as posições assim básicas do balé clássico, tá? Porque o flamenco é uma dança clássica, então a gente tem sempre as posições do balé. Eu vou erguer aqui para ficar mais fácil de visualizar aqui como é que tá o movimento da perna. Então, a gente vai começar com a perna esquerda um pouco à frente. Eu vou fazer de lado aqui, tá, professora Ali? Tá ótimo. Para eles visualizarem melhor. E aqui, a perna direita atrás. Essa de trás é reta, a da frente que é Que viradinha, é isso? isso que seria a ponta do pé. Eu estou de salto, esse é um sapato de flamenco. Ele tem uma particularidade porque ele tem os taquinhos que fazem barulho no chão, porque uma outra parte do flamenco é o sapateado, que também é super bonito. E a gente começa então com esse movimento aqui, com essa posição, tá? E a gente vai fazer, geralmente a gente faz na diagonal. Aqui a gente vai fazer de frente mesmo, porque a gente precisa só conhecer o movimento, tá? Então a gente vai dar esse passo para frente com o pé que já tá aqui na ponta. Então vai para frente e atrás, a perna de trás vai bater a ponta aqui. E aí a gente volta para trás e aqui bate de novo. Então, a gente vai contar sempre 6. O primeiro vai pra frente. 1, 2, 3, 4. Pra fazer o 5, 6, 4, 5.
5, a gente vai dar um chutinho. E 6, a mesma perna fecha lá atrás e a gente está com a pose contrária do que a gente começou. Pronta para fazer para o outro lado. Já terminou. Então, vamos fazer mais uma vez para entender 6 tempos. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca aqui pronto para o próximo passo. Pronto, já fica fechadinho, igualzinho a gente começou, o contrário, né? Veja se está certo, professora Ali. Então, Vamos lá. vai para frente, bateu, voltou, bateu, chutou e terminou. Certíssimo, é isso mesmo, muito bom. Então vamos lá, ó. Viu? Ó, já está saindo o movimento. Então começamos daqui agora, né? E esse é o passeio. Então, agora é igualzinho, só que a gente está começando com a outra perna, né? Então, vamos lá de novo. O nome 6 desse tempos. passo que nós estamos fazendo é passeio. Passeio. Ótimo. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente está pronto para voltar para o lado que a gente começou. Eu estou indo para trás. Isso, a gente vai mesmo, né? A gente tem que se reposicionar aqui, conforme a gente está aprendendo. Então, vamos fazer mais uma vez para fixar bem. Vamos fazer começando com a perna esquerda mesmo na frente, que essa é a posição inicial. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fechou. Só pra gente terminar o lado de lá, né? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente fechou. E esse é um passo que a gente usa para arrematar. Então, a todo finalzinho, todo término que a gente tem ali de movimento maior, a gente usa também esse movimento. Fica bem bonito. Nas sevilhanas, nós temos 4 coplas. Então, a primeira delas vai usar muitos desses passeios. A gente começa com 5. Então, se aprendemos esse, a gente aprende quase que a metade dessa primeira copla. Esse é a base para esses movimentos, para esses passos. Das sevilhanas. É isso mesmo. Perfeito, professora Ali. Você pode fazer a sequência só para ver se eu entendi, professora Ali? Vamos fazer então lá. Tanto aqui. da perna direita quanto a esquerda. Professora Ali, se a gente pedisse para colocar uma musiquinha, eu acho que ficaria mais agradável. O que você acha? Gostaria de mostrar para vocês que esse movimento é justamente a gente que faz aquele arriar-piar-ti-tá no comecinho. E depois continua com arriar-piar. Então eu vou mostrar bem rapidinho e depois a gente faz juntos. Tá bom. Então a gente vai começar arriar-ti-tá. Arriar-piar, 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 arriar-piar. E a minha professora sempre ensinava a gente a falar em voz alta esse arriar-piar, porque ajuda muito na memorização. Arriar-piar. Porque a gente aprende esse ritmo e a gente vai, né, dançando no ritmo. E é claro, ainda não é só isso, porque no movimento não é aqui, né? Ele começa aqui, mas ele vai fazendo O movimento dos braços também, né? Também tem os Que braços. lindo, professora Ali. Então vamos fazer, e aí a gente tem as músicas, né? E a gente tem o tempo certo para entrar na música pra gente fazer. Como a gente vai fazer a copla inteira, a gente vai fazer só um pedacinho, aí a música vai rolando. Mas o importante é que a gente consegue acompanhar fazendo assim. Então a única diferença é que a primeira, a saída, o começo é arriar, ti, tá, daí. Depois é arriar, piar, que é um outro, né? Que daí a gente vai fazer. Ela tá achando que eu vou conseguir coordenar as castanholas com uma perna. Tudo bem, professora Ali, eu só vou segurar aqui. Eu vou tentar fazer primeiro só as pernas. Sem os braços, por enquanto. A gente faz só aqui pertinho, tá ótimo. Tá, você faz lá e eu vou te acompanhar, vamos ver. Então vamos lá, vamos ver na música como é que fica, né? Que é bem
bonita também, tem ritmos diferentes, mais lenta, média, mais rápida. E aí você vai ver uma média, né? Porque dá pra todo mundo conseguindo acompanhar aí que eu sei. Então deixa eu fazer uma vez só paradinha, só você olhando, para ver se é isso mesmo. E eu estou indo para trás, deixa eu dar um Olha, passeio. mas ela tá reclamando, né? Não sei por quê, porque tá fazendo certinho, é isso mesmo. Olha só. Pronto, Isso fui olhar lá já. já. Vai lá, professora Ali. Vamos lá, Vamos lá. fazer. Bacana. Consegui, professora Ali. Aí a gente faz esse movimento. É claro que isso é gradativo, né? Então a gente demora para aprender. Primeiro a gente aprende assim, depois a gente aprende a fazer já na diagonal, porque essa é uma dança que a gente pode fazer com parceiros. Então, professora, essa perna faz isso, esse movimento aqui. Então, esse movimento que a gente vai fazer a passada, a professora ia fazer isso e o outro aqui. Então a gente cruza, daí passa para cá e a gente troca de lado, né? Então tem esse movimento também que a gente consegue fazer. Então a gente vai aprimorando, então são estágios, né? São estágios, mas eu acredito que para a primeira aula, como você falou, esse passo base, eu acho que deu para entender. Professora Ali, eu acho que você podia fazer para nós uma apresentação, mostrar o que poderíamos fazer além desses passos básicos. Ah, tá certo. E eu vou mostrar pra não ficar também, né? O pessoal falando, nossa, esse negócio é muito difícil, porque não é uma questão de técnica, de ensaio, de repetição, de entender movimento, né? Eu vou fazer só essa primeira copla, que é essa mais simples e que vai usar muitas vezes este passeio que a gente aprendeu. Então eu vou começar com esses 5 passeios, eu só vou terminá-la, tá? Vou fazer totalmente aqui até o final. Então, é só para conhecer mesmo. E aí eu vou deixar só no som da castanhola, porque dá para ouvir bem o a, pi, a, bem certinho. Então vai lá, Certo? professora Ali. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui no cantinho só observando você, apreciando. Ok, então é aqui. Como que eu bato palma de vocês com as castanholas na mão? É assim. Professora Ali, que lindo. Obrigada, professora Ali. Gente, como eu sempre falo, toda dança bem dançada é maravilhosa, né? Nós trouxemos hoje a professora Alessandra. Ela não é dançarina, como ela falou. Ela está começando, ela é iniciante e mesmo assim fez um show. Isso nada mais é do que técnica, ensaio, professor passando, o aluno recebendo e acaba fazendo isso. Queremos agradecer eu em nome do meu nome e em nome do professor Felipe. A sua presença veio a brilhantar a nossa aula, trazer esse momento especial para vocês. Ficamos aqui, a aula que vem, não percam, a gente vai fazer uma retomada de tudo que a gente trabalhou. E até lá. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!